Amém. Glória a Deus. A presença de Deus. Se há algo que nós devemos buscar na nossa vida, é a presença de Deus. Então, quando a gente olha para os homens e mulheres da Bíblia, eles buscavam, eles foram usados, eles foram abençoados. E nós vemos um nível de intimidade desses homens com Deus muito grande. Abraão, Moisés, os profetas. Então, nós também precisamos buscar por essa presença. E existe algo em nós, cristãos, nós que seguimos a Cristo, existe uma marca que nos define e nos faz diferentes dos demais. Essa marca é a presença de Deus na nossa vida. Amém? Isso é o que nos define. Isso é o que faz com que a gente seja diferente daqueles que não seguem a Cristo. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33, no verso 12. É a Nova Almeida atualizada, João, tá? Por favor. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me dissestes quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Exatamente o que eu falei, Moisés fala com Deus. O fato de Deus andar conosco, Moisés falou, não é a forma como nós somos separados, aquilo que nos faz santos, porque santo é separado. Eu e o teu povo, e de todos os outros povos da terra, ou seja, a presença de Deus. Esse diálogo de Moisés com Deus aconteceu depois que o povo, lá no livro de Êxodo, o povo saiu do Egito, Deus fez tudo aquilo, né, todas as maravilhas, todos os sinais. Deus revelou o seu poder, a sua grandeza para aquele povo, abriu o Mar Vermelho, o povo chegou no deserto. Enquanto Moisés estava conversando com Deus, demorou para Moisés descer do monte, o povo pediu que Arão construísse algo para eles adorarem. E Arão, o sacerdote, irmão de Moisés, construiu um bezerro de ouro. E Deus ficou muito irado com aquele povo, e foi ali horrível. E depois daquilo Deus falou: eu não irei com vocês, eu vou mandar um anjo. E Moisés falou: não, Senhor. Não, porque aquilo que nos deixa diferente dos outros povos é a tua presença na nossa vida. Então, se o Senhor não for conosco, que a gente não saia daqui, desse lugar. Sabe, não foi uma conversa fácil, foi uma conversa, um diálogo tenso. Ali os idólatras já haviam sido mortos. E aí Moisés falou que não iria mais. Deus falou que não iria, e Moisés falou: não, por favor, não nos deixe sozinhos. Moisés era um homem que falava com Deus face a face. Ele buscava pelo Senhor, ele ouvia a voz do Senhor, ele obedecia aquilo que o Senhor mandava. E Moisés sabia da importância da presença de Deus em sua vida. Ele valorizava
a presença de Deus na sua vida. Ele adorava a esse Deus. Por isso ele falou: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Eles estavam indo para a terra prometida. Eles estavam indo para um lugar que o Senhor já tinha falado que manava leite e mel. Eles estavam deixando a escravidão do Egito para ir para um lugar de liberdade, para um lugar onde eles iriam dominar. Mas nada disso valeria a pena se não fosse a presença de Deus com eles. Nada valeria a pena. Pois tinha que ser algo que os diferenciasse de outros povos. Essa oração ousada. Será que nós teríamos coragem de fazer uma oração ousada como essa? Senhor, se não for da tua vontade, que não aconteça. Senhor, se o Senhor não estiver nesse negócio, que ele não aconteça. Se o Senhor não for junto, que não aconteça. Se o Senhor não for da tua vontade esse namoro, que ele não aconteça. Se não for da tua vontade que eu me case, que não aconteça. Se não for da vontade que eu abra um negócio, que eu mude, que eu viaje, que não aconteça. Será que nós temos essa coragem de verdadeiramente orar e falar isso com Deus? E aí, se o Senhor falar, fique, não vá. Ali com Moisés, o Senhor falou, eu vou contigo. Mas às vezes a resposta do Senhor para nós é não, você vai ficar. E qual é a nossa reação? O que é mais importante para nós? O mais importante para Moisés não era a terra prometida. Não era aquilo que eles iam encontrar na terra prometida. O mais importante para Moisés era a presença de Deus. Porque Moisés sabia que sem Deus, eles não fariam nada. Eles não conquistariam nada. Que a dependência deles estava totalmente nas mãos de Deus. Mas havia uma condição para aquela presença de Deus. E essa condição era a obediência à palavra dele. E será que hoje é diferente? Hoje nós vivemos no tempo da graça, hoje nós vivemos no tempo de tanta festa, tanta badalação. E aí a gente fala, não, hoje nós podemos tudo, porque nós estamos no tempo da graça. Será que isso mudou? O que nos define daqueles que não servem a Cristo, também é a presença de Deus na nossa vida. E Jesus, antes de ser crucificado, ele juntou os seus discípulos, ele teve uma conversa com seus discípulos. Lá em João 14, versículo 15. Jesus falou, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Ou seja, Jesus está falando, se vocês me amam, vocês precisam me obedecer. Então, não mudou nada. Desde o início. Porque isso aqui é Novo Testamento. Nós precisamos continuar andando de acordo com a vontade de Deus. No verso 16 e 17 diz assim, e eu pedirei ao Pai, Jesus continuando, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Isso aqui é maravilhoso.
Jesus está falando, eu vou, serei crucificado. Na hora, os discípulos não entenderam. Hoje nós entendemos porque tudo isso já passou. Mas o que Jesus estava falando é, eu serei crucificado. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Mas eu vou voltar para o Pai. E vocês não ficarão sozinhos, porque o Espírito da verdade. Quem é o Espírito da verdade? É o Espírito Santo. Ele habitará em vocês. Ele está em vocês. Ele ficará com vocês. Ele está falando, eu deixarei o outro Consolador. Ou seja, Jesus estava indo, mas a presença continuaria. E ele também fala que o mundo não pode receber. O Espírito Santo, ele habita naqueles que um dia fizeram aquela oração. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. A partir desse momento, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E nessa oração nós precisamos declarar com a nossa boca. Nós precisamos falar. Porque Paulo também falou isso, que nós precisamos declarar, crer no nosso coração, não pode ser da boca para fora, e declarar. Abrir a nossa boca falando, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. E a presença dele passa a habitar dentro de nós. O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Então, o que nos diferencia hoje daqueles que não aceitaram a Cristo como seu Senhor, daqueles que não receberam a Cristo como Senhor? Verso 17, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. O mundo, aqueles que não vivem para Cristo, eles não têm o Espírito Santo habitando dentro deles. Eles não têm ideia do que eles estão perdendo. Eles vivem apenas pelos prazeres da carne, como terá uma festa ao redor do Brasil, com as pessoas satisfazendo todos os seus desejos da carne, pensando que isso é o que vai lhes trazer alegria. Mas, na verdade, tudo isso vai contra a palavra de Deus. Tudo aquilo que acontece naquelas festas. E o pior, os pais levam as suas criancinhas para essas festas. As escolas fazem essas festas. Ah, mas é tudo inocente, mas já está ensinando desde a infância. A palavra diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar. E quando ela crescer, ela não se desviará. Qual caminho nós estamos ensinando para as nossas crianças? Nós estamos permitindo os nossos filhos irem a esses lugares? No dia que tem na escola, nós estamos levando e permitindo? Eu lembro quando a minha filha era pequena, acho que ela tinha 3 anos. Isso aqui não está não, mas me lembrei disso agora. Ela ia até a festinha lá, essa festa da carne, na escola. E ela falou para mim, mãe, vai ter a festa. Eu falei para ela, falei, filha, mas você quer ir nessa festa? Quero, mãe. Eu falei, e se eu te falar que Jesus não está nessa festa, você vai querer ir do mesmo jeito? Ela falou, não. Ela falou, eu não quero. Ela falou, Jesus não está lá? Eu falei, não. Foi muito fácil. Ela não quis ir, no dia da festa ela não foi, e nunca mais ela pediu para ir. Todos os anos, na escola que ela estudava, tinha essa festa, mas nunca mais eles pediram para ir. Ensina a criança o caminho que deve andar. Existe algo que nos diferencia do restante do mundo. Aqueles que não vivem para Cristo, não têm o Espírito Santo habitando neles.
E nós precisamos valorizar. Assim como Moisés valorizava a presença de Deus, assim como Abraão valorizava a presença de Deus, assim como Davi valorizou a presença de Deus, assim como os profetas da Bíblia valorizaram a presença de Deus, nós precisamos valorizar aquele que vive dentro de nós, que é o próprio Deus, o Espírito Santo, habita em nós, e nós temos que valorizar isso. João 14, ainda no verso 21. Jesus continua o seu diálogo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Aqui. Morada. Ele está aqui. Se você já recebeu Jesus Cristo como seu Senhor, você pode falar: Ele está aqui. Verso 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, Jesus está falando sobre obediência, sobre guardar a sua palavra. E no versos 25 e 26 ele diz: tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas essas coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo é aquele que nos ensina. O Espírito Santo, ele é o nosso professor. Ele é o nosso mestre. E o Espírito Santo é aquele que nos orienta. O Espírito Santo é aquele que nos dirige. O Espírito Santo é aquele que nos consola. Sabe aqueles momentos em que nós estamos tristes, nós estamos abatidos, nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós para nos consolar. Sabe aquela hora que vem aquela paz que excede todo o entendimento, que nós não entendemos, mas as coisas não estão bem, mas eu estou com uma paz que eu não consigo entender. É porque o Espírito Santo está trazendo consolo sobre a sua vida. E sobre esse Espírito Santo que ensina, hoje de manhã o pastor Rogério, ele pregou sobre isso. Lá em Êxodo, no capítulo 31, no verso 2... Então estava o povo lá e o Senhor estava dando todas as instruções para a construção do tabernáculo. Eles iam fazer coisas que eles nunca tinham visto na vida. E aí o Senhor fala assim: eu escolhi Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. E olha, eu o enchi com o meu Espírito. Então, naquele momento, o Espírito Santo ainda não habitava. O Senhor encheu eles. E aí o Espírito Santo, aí diz assim: e lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho. Então, veja, e aqui fala que esse Espírito, lá em João 14, ensinará. Todos nós que estamos aqui temos esse Espírito Santo. Se nós já recebemos a Cristo, esse Espírito Santo que nos ensina, ele nos ensina a respeito da palavra de Deus. Quando nós não estamos entendendo aquilo que estamos lendo, ele nos orienta, porque toda a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo ele inspirou cada homem
a escrever ali cada livro que tem nas Escrituras, esse mesmo Espírito Santo, ele habita em nós, ele vai nos revelar, ele vai nos ensinar. E quando nós formos trabalhar, quando formos fazer algo difícil, fazer uma venda, fazer um projeto, seja o que for, lembre de quem está dentro de você. Peça sabedoria para o Espírito Santo. Peça para que o Espírito Santo venha te ensinando, que ele venha te orientando. Às vezes nós estamos dando tanta cabeçada, correndo daqui, correndo dali, perdendo tempo. E aí o Espírito, se a gente para e fala, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu não vou sair daqui enquanto você não me ajudar. Isso é relacionamento. Ele está com a gente. Ele quer se relacionar com cada um de nós. Precisamos buscar por mais intimidade, por mais conhecimento desse Deus Espírito Santo que habita dentro de nós. Aquele povo que estava no deserto, eles não tinham ainda isso. Foi só depois da ressurreição de Cristo. E nós temos esse privilégio. Esse privilégio. E às vezes nós falamos assim, mas Deus não fala comigo. Ele fala. Só que para nós ouvirmos, nós temos também que nos silenciar. Sabe quando um casal está conversando, só um fala? E fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. Aí depois fala assim, mas o meu marido não fala. Mas claro que não, você não deixa ele falar. Fica quietinha, escuta, ou vice-versa. O homem que fala, 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 mas não deixa a mulher falar. Silencia. E às vezes nós chegamos na presença de Deus só que falando. Pronto, Senhor, eu falei tudo. E foi embora. Aí depois eu falo, puxa vida, o Senhor não fala comigo. Se aquieta. Se aquieta para ouvir. Porque Ele está dentro de você. E Ele vai falar. Ele fala através da palavra de Deus. Através da Bíblia. Ele fala de diversas formas com a gente. Mas Ele fala. Lá no deserto, o povo, ele não tinha relacionamento com Deus. Aquele povo que estava no deserto, que viu tudo que Moisés fez através de Deus, eles falavam assim, Moisés, suba você ao monte e fale com o Senhor. Deus fez através de Moisés, isso, não foi Moisés que fez. Deus fez através da vida de Moisés. E o povo falava, Senhor, Moisés, suba ao monte. Fale você com ele e depois você fale para a gente. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Pastor, fala com Deus para mim. Mãe, fala com Deus para mim. Pai, fala com Deus para mim. Quantas vezes? Tem um livro que um escritor americano escreveu, chama O Deus Esquecido. Ele fala exatamente sobre isso. Ele nos faz pensar em como está o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Sabe, nós não ficamos sem entender quão poderoso é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Quão poderosa é essa presença que nós carregamos. Lá no deserto, no Antigo Testamento, havia ali a Arca da Aliança, lá ali no tabernáculo. A arca representava a presença. Hoje, nós somos esse tabernáculo, porque nós carregamos a presença de Deus. Nós carregamos a presença do Espírito Santo. E quanta coisa pode ser diferente na nossa vida
se nós passarmos a nos relacionar com o nosso amigo Espírito Santo. Porque Ele é o nosso amigo. O livro de Oséias, no capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei de seu Deus. Também eu me esquecerei dos seus filhos. Aqui, nesse versículo, o profeta se dirige aos sacerdotes, literalmente, que não estavam ensinando corretamente a palavra de Deus. E aí o povo, ele estava perecendo, por quê? Porque eles não tinham conhecimento. Eles não sabiam. Mas hoje, nós somos reino de sacerdotes. Vocês sabiam? Porque isso está lá em 1 Pedro, verso 9, Novo Testamento. 1 Pedro 2, 9. Quando nós pregamos, nós temos que mostrar na Bíblia. Não adianta eu falar se eu não mostrar na Bíblia. Porque qual é a verdade que nós seguimos? É a Bíblia. Para nós, a Bíblia é a verdade absoluta. Não é o que dizem. Tudo aquilo que nós ouvimos na internet, no Instagram, nós precisamos ir para a Bíblia. Ver se realmente aquilo que aqueles homens famosos estão falando, homens e mulheres. E aí o 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor, nós somos esse povo. Nós somos essa geração eleita. O 10, eu não estou com 10 aqui. Você pode ler? Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas... Está aqui. Tudo bem. Antes, gente, olha como isso é forte. Antes, vocês nem eram povo. Antes de Jesus, antes do Espírito Santo na nossa vida. Mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Esse é o nosso Deus, que nos escolheu, que fala para nós que nós somos essa geração eleita, esse sacerdócio real. Então, nós temos a obrigação de conhecer, porque se nós não tivermos conhecimento, o que vai acontecer? Nós vamos morrer, perecer. Apocalipse também fala sobre isso. Apocalipse 1:6. E nos constituiu reinos, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Portanto, nós somos como sacerdotes. E como sacerdotes, nós precisamos conhecer a palavra, conhecer as Escrituras. O homem e a mulher. Eu vou falar uma coisa para vocês agora que talvez vai chocar muitos. O homem não é o sacerdote do lar, sozinho. Não existe nenhum lugar na Bíblia que diz que o homem é o sacerdote do lar sozinho. Homens,
Agradeçam a mim por causa disso, porque estou tirando um peso das costas de vocês. Mas, homem e mulher, porque a Bíblia nos diz que nós somos sacerdotes. Aqui não está falando sobre ordenação sacerdotal. Aqui está falando que nós somos sacerdotes, nós temos essa obrigação. O que o sacerdote fazia? Ministrava ao Senhor. Qual é a função do sacerdote? Ministrar ao Senhor. Então, qual é a sua função, homem? Qual é a sua função, mulher? Como sacerdote do Senhor, ministrar ao Senhor. Então, não é jogar tudo nas costas de um, é para nós. É responsabilidade nossa. O homem é a cabeça, é o cabeça da mulher. É diferente. Aí é para outra pregação, aí não dá tempo agora, tá bom? Mas nós temos essa obrigação de ministrar ao Senhor, porque somos reino de sacerdotes. Davi escreveu lá no Salmo 27, verso 4. Eu amo esse versículo. Eu acho que dos Salmos é o meu versículo. Não vou falar que é o meu predileto, que tem tantos que eu amo, mas eu amo esse versículo. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Isso aqui é maravilhoso. Mas existe algo mais maravilhoso ainda. Porque Davi, ele pede para morar na casa do Senhor. E hoje nós podemos falar que ele mora em nós. Vocês entenderam, gente? Né? Ajuda, quem é que fala? Quem é que fala assim aqui? É o Samuel? Me ajuda. Vamos falar um amém aí. É o Samuel que fala assim? Hoje ele mora em nós. Davi fala, Senhor, eu quero morar no teu templo. E hoje nós falamos, Senhor, o Senhor mora em nós. Então, uma coisa eu peço ao Senhor, talvez a gente possa escrever, que eu possa valorizar essa tua presença na minha vida, Senhor. Todos os dias da minha vida, e contemplar a tua beleza, e meditar, ou seja, aprender contigo, Senhor. Por que isso? Davi continua no verso 5. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Quando valorizamos essa presença, quando sabemos do Espírito Santo, quando nos relacionamos com o Espírito Santo, sabe aqueles dias maus? Nós temos a convicção que as coisas não estão bem, mas nós sabemos aonde é o nosso abrigo. Nós sabemos qual é o lugar, porque a presença dele está dentro de nós. A presença, ele vai, como na versão NVI diz assim, ele me guardará protegido. Ele nos guarda. Quando nós temos essa convicção, é maravilhoso. Essa convicção de que ele nos guarda, de que ele nos protege. Sabe? E a Bíblia fala, ela nos ensina tanto sobre o Espírito Santo. A igreja, ela tenta, parece que abafar o Espírito Santo. Esconder a igreja, que eu falo, não aqui, a igreja no geral. Ela não dá liberdade para o Espírito Santo agir. Nós falamos, Espírito Santo, você tem liberdade, mas olha, até aqui. Ele tem que ter total liberdade.
Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, olha que coisa maravilhosa que fala aqui nesse. Em 2023, nós fizemos uma série só sobre o Espírito Santo. Nós ficamos alguns meses pregando só sobre o Espírito Santo, sobre os dons. E como para alguns é difícil entender. O Camilo diz que amanhã ele vai colocar no grupo da igreja a playlist dessa série. Né? Quem não estava aqui, ou quem estava na época e quiser acompanhar, porque vale a pena. E Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Lembra que nós lemos lá em Oséias? O meu povo perece por falta de conhecimento. E aqui Paulo começa a ensinar sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. E no verso 2 ele escreve: vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Esses ídolos mudos são aqueles que também está lá no Salmo, que fala que tem olhos, mas não vê, tem pernas, mas não anda, tem ouvidos, mas não escutam. Feitos de gesso, de madeira. E lá também fala assim: igualmente a esses vocês se tornam, ou seja, cegos, mudos, surdos, não andam. Seguindo, verso 3. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Quem nos convence é o Espírito Santo. Quem vai nos convencer da importância de tudo isso que eu estou falando é o Espírito Santo. Não sou eu. Se não for o Espírito Santo convencer vocês, nada disso que eu estou falando, vocês vão ser convencidos. Eu posso falar, mas é o Espírito Santo quem vai convencê-los. Verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E aí ele começa a escrever sobre os dons. E o que acontece hoje na igreja ao redor do mundo, aqui no Brasil, aqui em Pinda, não todas, mas muitas, que dizem assim: isso tudo cessou. Isso era para o tempo dos apóstolos, mas não é. Isso é para hoje. É para nós. Para nós que temos o Espírito Santo dentro de nós. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é mais ou menos assim. Eu estou aqui pregando e, de repente, eu sinto uma dor muito forte no meu joelho. E eu falo assim: tem alguém aqui com uma dor no joelho que eu vou orar por você? E essa pessoa vem, nós oramos e essa pessoa é curada. Isso acontece na hora do culto. Quantas vezes já aconteceu aqui? Verso 9. A um é dado no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar. Sabe, nós oramos. Dom é um presente. Nós oramos e a pessoa é curada. Somos nós que fazemos? Não.
é o Espírito Santo. A outra operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las. Oração em línguas. Quão maravilhoso é nós orarmos em línguas. Mas muitos não acreditam e ficam ali travados. Existe a oração em línguas, como foi em Pentecostes, que existiam pessoas de várias regiões que falavam línguas diferentes, idiomas diferentes. Vamos supor, eu estou aqui, começo de repente a orar em francês. Eu estou aqui no meio e de repente eu não sei falar francês. Mas de repente eu começo a orar em francês e tem um francês no culto que precisava ouvir aquela oração. Esse é um dos tipos de oração em línguas. Existe a oração em línguas para edificar a si mesmo. Essa é aquela oração que é a que mais nós deveríamos fazer. Porque se fala que é para nos edificar, eu preciso orar em línguas. Essa oração que nos edifica, que é o nosso espírito orando com o Espírito de Deus. E existe aquela oração para interpretar. Porque de que adianta? Já pensou eu começar aqui, estou pregando e começo a orar em línguas, pregando em línguas. Ninguém vai entender nada. Aí tem que ter alguém que interprete. Então, essa é a variedade de oração em línguas. No verso 11, mas um só é o mesmo Espírito, um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Então, o Espírito Santo, Ele distribui aquele que está aqui, dentro de nós. Ele distribui. E existe algo também, lá em Gálatas, que fala a respeito do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Quando fala, mas o fruto do Espírito, quando nos relacionamos com o Espírito Santo, olha como nós seremos. Olha como é bom ter um marido que se relaciona com o Espírito Santo. Olha como é bom ter uma esposa que se relaciona com o Espírito Santo. Olha como é bom ter pais que se relacionam com o Espírito Santo. E olha como é bom ter filhos que se relacionam com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque olha o que ele vai gerar. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando nós convivemos com alguém que valoriza o Espírito Santo, que se relaciona com o Espírito Santo, essas pessoas vão gerar esse fruto. O fruto que gera alegria, paz, que gera bondade, domínio próprio. Nós estamos gerando isso? Porque, ao contrário disso, no verso 19, é que eu estava lendo o anterior, se eu ia ler. O 19 diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são. Então, aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo, mas aqueles que são guiados pela carne, pelos nossos desejos, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas,
bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. E pior, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí, nós escolhemos. Nós queremos ser guiados pelos desejos da nossa carne e não herdarmos o reino de Deus? Ou nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, que mora em nós, que está em nós, só nos esperando nos relacionarmos com Ele? Qual é a nossa escolha? Nós queremos dar esse fruto de amor, paciência, bondade, domínio próprio, mansidão. Feche os seus olhos. Pessoal do louvor, se quiser subir. O Espírito Santo, se você já aceitou a Cristo como Senhor da sua vida, Ele está dentro de você. Será que hoje você está pronto para falar, Espírito Santo, eu quero me relacionar contigo? Será que hoje você está pronto para falar, me perdoa, Espírito Santo? Pois eu tenho te deixado num cantinho e não tenho me relacionado com você. Será que você está pronto hoje para falar, Espírito Santo? Eu quero valorizar a sua presença na minha vida. Espírito Santo, me ajuda, porque sozinho eu não vou conseguir. Sozinho nós não conseguimos. É o Espírito Santo que nos fortalece. É o Espírito Santo que nos dá o domínio próprio. É o Espírito Santo que vai nos dar esse domínio próprio, que é o fruto do Espírito, que vai nos ajudar a vencer o pecado. É esse domínio próprio que vai nos manter em santidade no nosso namoro. É esse domínio próprio que vai fazer com que a gente não ligue na internet, nos canais da internet, naqueles lugares que a gente não pode ir. É esse domínio próprio que vai nos fazer manter a nossa santidade. É esse domínio próprio que vai nos fazer nos calar na hora que nós precisamos nos calar. Falar na hora que a gente precisa falar. É esse domínio próprio. É a mansidão do Espírito Santo que vai acalmar naqueles momentos de ira e que a gente quer explodir. Mas seremos mansos. Mansos na nossa casa, mansos no nosso trabalho. É esse Espírito Santo que vai nos dar paz. Sabe, se a sua vida está muito agitada, você precisa dessa paz que somente o Espírito Santo pode te dar. Sabe aquela falta de paciência que você perdeu? Você perdeu a paciência, você não consegue mais ter paciência com seus filhos. Você não consegue mais ter paciência com seu marido, com a sua esposa. É o Espírito Santo que vai te dar essa paciência. Sabe aquela rixa, aquela briga, aquelas coisinhas bobas. É o Espírito Santo que vai te convencer
Falar, para com isso. É o Espírito Santo. E dele nós precisamos desesperadamente. Porque senão nós não vamos conseguir. Não adianta a gente se levantar e falar assim, não, agora eu vou. Se não for o Espírito Santo em nós, nós não conseguimos. Porque a nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa, não vai deixar com que a gente faça. Mas com o Espírito Santo, você se relacionando, você valorizando a presença dEle. Você vai fazer coisas que você vai falar assim, uau, como eu consegui isso? Por mim eu não conseguiria. Por mim eu não seria uma pessoa amorosa nesse momento. Por mim eu não seria paciente. Por mim eu não teria domínio próprio. Mas eu sei que quem está me ajudando é o Espírito Santo que habita dentro de mim. Por mim eu não conseguiria fazer esse projeto. Por mim eu não faria nada. Pare de valorizar o seu eu e valorize o Espírito Santo que habita dentro de você. É o Espírito Santo, não é você. É o Espírito Santo, não é você. Não é o eu, é o Espírito Santo. Valorize o Espírito Santo. Põe por baixo todo orgulho que acha que você é demais. Nós não somos nada. Sem o Espírito Santo na nossa vida, nós não somos nada. Precisamos de Ti, Espírito Santo. Somos totalmente dependentes de Ti, Espírito Santo.